Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, insights e inspiração. Eu me chamo Sene e juntamente com o Walter estamos recebendo aqui hoje um convidado que tem muita experiência para compartilhar com a gente, não porque ele é velho, mas porque ele começou novo, né, Walter? Isso mesmo. Tem muita história pra contar e foi bom você ter corrigido esse fato aqui, senão o pessoal vai falar, cara, o cara já tem uns 50 Já anos, tem uns que 50 uma anos, vivência né? dessa. Nós estamos aqui com o Guilherme. Guilherme, conta um pouco sobre essa história de vida sua aí pra gente. Quando você começou a trabalhar e como que você foi construindo sua vida? O que que você acredita? O que que você traz de experiência aí pra compartilhar conosco? E sim, eu praticamente nasci dentro de um supermercado, né? Vem um negócio de família já. Desde 2004 meu pai já tem supermercado, então sim, foi um negócio que eu fui aprendendo muito com ele, dentro da loja, trabalhando com ele lá, e aí eu fui tomando gosto. Fui me aprimorando, buscando recursos para trazer melhorias pra gente lá na loja e tô até hoje. Hoje a gente tem duas lojas, né? Eu trabalho na do varejo, meu pai fica na gestão do atacado, e a gente pagou a minha faculdade trazendo melhorias para isso, né? Hoje eu sou formado em administração, contabilidade, fiz duas pós, inclusive uma com a Sene, tentando buscar sempre a melhoria lá para a loja. Mas assim, a parte que eu mais aprendi mesmo assim, não só lá na pós em questão de teoria, é mais em questão de vivência com os meus colegas de sala mesmo. Porque assim como a gente estava conversando anteriormente, tem muita coisa que é muito igual. Então, assim, eu sou de um segmento, você é de outro, mas tem coisas da gente que é o mesmo problema, né? Sim, Que normalmente eu acho que 99% dos casos aí gira em torno de pessoas, né? exatamente. Hoje a dificuldade aí maior de todo mundo, acho que é pessoas. Mas assim, pegando esse começo da sua história aí, a carga horária de supermercado é pesada, né? É, com certeza. Mesmo assim, não foi uma justificativa pra você deixar de estudar. Porque Não. tem gente que tem condições de. Cara, é puxado mesmo estudar à noite, trabalhar durante o dia, faz parte do jogo. Mas isso aí não foi uma desculpa pra você falar, cara, agora eu já tô no negócio da família, talvez eu possa ficar aqui só com conhecimento que eu aprendi aqui repassado no dia a dia mesmo. Mas não, você foi se aprimorar. Fui. É porque assim, na verdade, eu fui pra faculdade, porque assim, lá a gente chega com a cabeça, meu pai já bem mais experiente, né? Então assim, quando ele começou a delegar algumas coisas pra mim fazer, muita coisa a gente entrava em conflito. Falei, não, então tudo bem. Então eu vou estudar pra mim voltar e a gente aprimorar, certo? Não, então vamos. Então beleza. Assim fiz. Fui fazendo e fui tentando. Fazendo e tentando. Fazendo e tentando. Aí chegou num ponto de impasse que ele não aceitava as ideias que eu tinha para colocar em prática, entendeu? Pela experiência dele. Então, assim, como igual eu tô falando pra você, eu cresci dentro do supermercado, então era do jeito que ele tava fazendo, tava dando certo, então segue do jeito que eu tô fazendo. Ou eu fazia do jeito que ele queria, ou nada feito, entende? Então, assim, eu fui criando um intuito de, eu vou fazer meu pé de meia, vou ajudar ele, vai chegar num ponto que ou ele vai deixar eu fazer o que eu quero, entendeu? Pra gente implantar junto as coisas que é benefício pra gente, ou eu vou sair e vou montar meu próprio negócio no supermercado, que era para isso que eu estava estudando. Sim. E ele montou uma sociedade num outro supermercado. Quando ele decidiu, né, abrir lá, que ele virou o atacado e decidiu não abrir mais depois das 6 horas, então aquele equipamento que ele tinha lá, que é caro, equipamento de açougue, ele deixou num galpão. E aí, para montar a outra loja, ele usou esse mesmo equipamento, entende? Então aí, por ele achar que eu não tinha experiência, imaturo, foi sociedade com outra pessoa. Aí não deu certo, aí é a hora que ele fez a proposta pra mim. Você quer ir pra lá, tentar? Porque lá tá dando errado, e se você quiser. Aí só que tem um problema. O primeiro, se eu achar que tiver alguma coisa errada, eu fecho lá. E o segundo, sua esposa tem que ir junto. Senão, nada feito. Aí eu conversei com a minha esposa, ela topou, e aí a gente foi. Aí foi quando a gestão começou a dividir. Foi o que? Eu acho que uns 6 meses, só ouvindo. Pancada, pancada, pancada. Por Só quê? os feedback. Porque não era da forma que ele queria. E era a hora que eu tava fazendo da forma que eu achava que era correto, entende? Entendi. Eu Então, imagino que isso foi bem tenso. as pessoas que geralmente veem um filho assumir um negócio ou tá ali na gestão com o pai não imagina que passe que é esses entraves, né? Porque é uma linha muito tênue.
entre até que ponto ele é seu pai e até que ponto você é um colega de trabalho ou um sócio ali. Então é muito difícil. As pessoas, eu acredito que no dia a dia elas olham assim e falam, não, para ele é fácil, é o pai dele, é filho do dono, mas não, pelo contrário, eu imagino que tem muito mais dificuldade, igual você tá falando, do que realmente facilidades. Por meu pai ser um cara muito centralizado, então o que que acontece? Eu, de tanto tentar bater cabeça com ele, eu vi que eu não ia conseguir, Uhum. né? Então eu falei, ó, já que eu não vou conseguir convencer ele, então eu tenho que ganhar a equipe, entendeu? Uhum. Então eu comecei a fazer o quê? Parceria com todo mundo lá no supermercado, comecei com os meninos da reposição, entendeu? Porque eu falei, ó, vamos fazer um negócio legal aqui, que aí eu vou tentar ajudar o lado de vocês e vocês ajudam o meu lado, certo? Então eu pensei, se eu conseguir administrar os meninos, eu já ganho um ponto com ele. Entendeu? Porque às vezes ele vai pedir alguma coisa e não vai sair, mas eu consigo fazer com que saia, entende? Uhum. Então começou assim. Comecei administrando os meninos da reposição. Depois a minha mãe que fazia as compras, eu comecei a fazer compras junto com ela. Tanto que quando eu saí de lá que eu fui para outra loja, só era eu que tava fazendo compras. Entende? Então foi chegando num ponto que aí ficou só eu e ele. Entende? Por quê? Porque de mim para baixo eu já tinha contato com todo mundo, então eu já conseguia fazer acontecer. Você exercia uma liderança Eu ali com já a tinha pessoa. liderança, entendeu? Mesmo sem o consentimento dele, eu já conseguia fazer as coisas andar, entende? Que aí é a hora que o conflito começou a aumentar. Porque aí, vamos supor, tinha coisa que eu passava sobre as ordens dele e fazia, entendeu? E ele me reprimia lá na frente. Isso é normal. Mas aí eu tinha um apoio, né? A minha mãe. Que aí, pra ele ficar bravo comigo, ele tinha que ficar bravo comigo e com ela. E nem sempre ele queria comprar a briga. Aí eu saía na vantagem, Entendi. entende? Então, assim, hoje a minha mãe sempre me ajudou muito nessa questão, entende? Meu pai, igual eu expliquei pra você, ele é muito centralizado, tem que ser do jeitinho dele, entendeu? Acostumou a trabalhar daquela forma. E tipo assim, eu não acho que ele tá tão errado, entende? Porque com o tempo, né, a gente vai aprendendo. Então você imagina, né? Um nenê quer vir me ensinar agora um negócio que ele aprendeu aqui dentro junto comigo. Você entende? Então, pra você mudar a mentalidade dele é muito complicado, porque nós sempre trabalhamos junto. Então, aí entra naquela questão que a Cine estava falando. Meu pai não me vê como funcionário. Meu pai me vê como filho dele, entende? Então, ele não dá conta. Ele não sabe, entendeu? Se não for eu aqui, o trem não vai andar. Só faz porque eu mandei. Só tá fazendo porque eu tô aqui, você entende? Então, tinha muito conflito nessa questão. E tinha muita coisa que eu empinava a calça e falava assim, não vou fazer. Pra que vai juntar eu e você pra fazer a mesma coisa? Sendo que a gente pode dividir e somar os esforços, né? Não, tem que fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Aí e a hora que nós brigava. E como é que vocês resolveram esse impasse? Igual eu tô falando, como a gente dividiu a gestão das lojas, né? Ele foi obrigado a me dar essa oportunidade. Aí a gente bateu cabeça lá, mas ele ia lá, tipo assim, no começo ele ia um dia sim, um dia não. Depois começou a ir uma vez na semana. Então, tipo assim, foi distanciando. Então ele viu que ele tinha que me ajudar. Que não adiantava ele brigar comigo, porque ele só ia lá um dia. Então eu fazia o que eu queria nos outros 6, entende? E aí eu fui mostrando resultado nos outros 6. Mesmo que no dia que ele chegasse lá ele brigava, o que eu fazia? Eu ia filtrando. Ó, ele tem um jeito dele carinhoso de conversar, né? Que é pai. Todo pai. Sim, é pai. Aí ele chegava, minha esposa ficava braba, eu falo, não, vamos partir do princípio do seguinte. Vamos pegar o que ele falou, ver o que ele tá certo. Mas ele gritou. Não interessa. Ele tá certo ou ele tá errado? Não, o que ele falou, realmente ele tá certo. Então, a forma que ele falou, a gente sabe que tá errado. Vamos filtrar na informação. Tava errado da forma que ele falou? Tava. Então, vamos corrigir. Na próxima vez que ele vier aqui, isso aqui não tem como. Ele pode brigar por 1000 e outras coisas, mas essa daqui não. Então, vai chegar num ponto Que não tem mais o que que falar. não tem mais o que ele falar, entendeu? E aí a gente foi fazendo. E Guilherme, para ter esse tipo de entendimento requer muita maturidade, né? Porque como você ao mesmo tempo você fica, nossa, eu olhando de fora, eu imagino que requer muito controle emocional. Então, assim, isso foi mesmo porque você começou a trabalhar desde cedo, ou você acha que foi influência da sua esposa ou do seu próprio pai, ou você apanhou tanto cedo que você já começou a ver a vida diferente? Eu acho que é muita influência até na questão do meu pai, porque assim, tudo que eu fui fazer, eu tentei fazer na minha vida, antes de eu separar, né, dele, era batendo cabeça. Então eu falei assim, cara, eu tenho que aprender um jeito. De lidar. Eu tenho que aprender a lidar com ele, entende? Então, aquela questão que eu tinha falado anterior aí dos meninos, eu falei assim, eu tenho que aprender a lidar com ele igual eu lido com os meninos, entendeu? Porque vai chegar num ponto que ele vai ter que ceder, entende? Por quê? Porque ele tá sozinho.
Então vai chegar num ponto que ele vai contar com a minha ajuda, entendeu? E aí, com o tempo, mesmo ele resmungando um pouquinho, com o tempo ele vai acostumar e ele vai ver que aquilo é bom, entende? Então, assim, aprendi muito dessa forma. Então tinha coisa que eu falava pra ele, ó, pai, esse copo de água aqui não dá certo, você tem que botar ele ali. Não, você tem que ficar aqui, porque eu sempre usei aqui e tal. Aí dava problema. Aí ele já viu, né? Ele voltava como é que. Onde ele Não, ficava, né? ele não falava nada, mas eu falava, né? Vou ficar na minha, que se eu falar ele vai apelar, né? Mas ele já viu que se tivesse lá onde eu falei, dava certo. Aí, vez ou outra, ele, né, ouvia, mas não na hora. Sempre era depois. Na hora, se eu falasse, não vai dar certo, não. E às vezes depois, um dia, ele passava lá e ia lá e fazia, entende? Então, tipo assim, no meu intuito sempre foi, eu não preciso que ele vá lá e faça do jeito que eu pedi, do jeito que eu dei a ideia na hora, entende? Uhum. A ideia é o negócio acontecer, a ideia é andar. Não precisa ser na hora, entende? Porque igual eu sempre falei pra minha mãe, eu não ganho nada falando, ah, pai, aí até que enfim você me ouviu. Não, o que que eu quero? Eu quero que a gente construa um elo, um laço que seja benéfico pra mim e pra ele, E entende? pro negócio, né? E pro negócio. Porque negócio, quando é em família, pai, a família vem primeiro. Porque quando você tá com um negócio que é gestão familiar, se a sua família não dá certo, não tem como a gestão do negócio dar certo. Porque o que o pessoal às vezes tenta, né, colocar é, não, problema você deixa em casa, mas de família não dá. Não dá, não tem E como. esse é implemento que deixa em casa também. Eu acho que é meio Você entendeu? teoria demais. Eu acho Aí que não tem nós, como. em casa, nós briga lá, eu mais ele. Aí chega lá, eu vou ficar de cara virada pra ele. Chega aí, ô meu patrão. Entendeu? Não dá, não dá. Então, tipo assim, a gente foi crescendo, né? E foi acostumando com isso. A minha irmã também hoje trabalha lá com ele. Então, sim, a gente foi aprendendo a adaptar com essas questões, entende? Até para aprender a lidar com ele. E aí a gente aprendendo a lidar com ele já facilitou demais, que meu pai hoje é o maior exemplo que eu tenho na minha vida. Meu pai tem quarta série. E tem coisa que meu pai faz que até hoje eu não dou conta. Tem cara pós-graduado, mestrado Exatamente. aí que não tem a expertise que ele A tem. expertise que meu pai tem. Isso. E você tá, assim, mesmo que, logicamente, para o filho vai ser mais difícil aprender, mas você tá, assim, bebendo de uma fonte que poucas pessoas têm acesso, que é de experiência, conhecimento e tudo, né? E construir negócio do zero. Então, assim, você tá realmente, assim, tendo a oportunidade que outras pessoas não teriam. É. Aí, de fato, o que que a gente faz, né? Eu e minha esposa, eu sempre falei pra ela, ó, tem coisas que eu quero colocar na loja, que eu quero fazer, então o que que eu faço? Eu vou trocar ideia com ele, então tudo que tiver de dar de errado, ele vai falar. Ah, porque isso aqui não vai dar certo por causa disso, por causa daquilo, daquilo outro. Então o que que eu faço? Falo, beleza. A minha ideia é isso aqui que eu quero fazer, né? Então ele me deu pontos que eu tenho que resolver antes de botar em prática. Entende? Então a chance de eu conseguir resolver esses problemas que ele colocou na mesa, a chance da minha ideia dar certo é bem maior. Sim. Se eu tivesse metido a cara e não tivesse falado nada, Ele ia jogar na cara toda que tá vendo? Aí, como é que você não viu um negócio desse? Você entende? Então, sim, a gente tem que aprender a lidar e ir usando as informações que a gente tem e que as pessoas têm para dar pra gente. Sim. Entende? Uhum. Então, essa questão, igual eu tô falando pra vocês do meu pai, é um ponto muito que me ajudou. E da mesma forma que as pessoas que eu fui conhecendo na minha trajetória. Então, assim, eu tenho muita gente que eu conheci na pós que um detalhezinho, mas que virou uma chave gigante, entende? Na contabilidade, na administração. Então, sim, eu tenho pessoas que eu carrego na minha vida até hoje, desde a época que eu entrei na faculdade de administração em 2012. Entende? O que eu acho engraçado é o pessoal pegar muita teoria e falar assim, ó, gente, teoria da administração. Tem essas linhas aqui, vamos colocar na prática no negócio. Cara, no livro é tudo bonito, tudo funciona. Na prática, você tem que ajustar, tem coisas que não cabe aquele negócio ali, você tem que ir modelando nisso de acordo com a sua necessidade. Então, na prática, você consegue unir um pouco da teoria, pegar a prática, juntar ali e fazer a forma do seu negócio funcionar. Você percebeu, assim, que existe uma discrepância entre o que tem na teoria e o que tem na prática no dia a dia seu ali? Demais. Principalmente em contabilidade. Nossa, ali a discrepância é grande. Porque, assim, os professores, eles têm uma grade para seguir. Sim. Mas quando você vai lá, igual nos estágios, que é obrigatório, dentro da faculdade, que você vai pro sistema, cara, o que ele tava te explicando lá, ali mesmo ele já fala, não, lá é assim mesmo que você faz, mas aqui no sistema você vai fazer dessa forma. Então ali você fala, olha, peraí, na hora que a gente não tava no sistema, você tava me explicando de uma forma. Mas aqui agora mudou? Fala, é porque aqui lá é pra você entender, e aqui é como se faz. Fala, ah, tá, entendi nada. É assim que a gente segue. Entende? Então, assim, eu vi muito disso. Da teoria, da prática, ter essa diferença, entende? Em questão da administração, eu coloco sempre assim, a gente entra na faculdade de administração, é um curso que eu recomendo para todo mundo fazer. Por quê? É um curso onde você vai aprender a lidar com pessoas
e fazer amizades e parcerias com pessoas, entendeu? Não vai achando que você vai fazer administração que você vai sair sendo Toca na empresa não aí. vai, não vai. Então, assim, lá você vai aprender a fazer negócios, você vai aprender a conversar com pessoas, entendeu? Aprender a lidar com situações. Você vai aprender. Se você fizer a administração e for tentar fazer outro curso, garanto que quando você for fazer o segundo curso, você vai ter facilidade. Por quê? Porque muita dificuldade que você tinha, lá na administração, você aprende a lidar com essas dificuldades. Porque hoje, o que é um administrador? Ele é um negociador. Então, um administrador que ele não sabe negociar, ele tá fora do mercado, entende? Então o cara tem que saber fazer o elo. Então vamos supor hoje, né? O trabalho do administrador é o que dentro da empresa? Fazer os departamentos se integrar. Se o cara consegue fazer os departamentos se integrar, a empresa anda. Agora, se não tiver integração, não tem como, entende? Então vou te dar um exemplo lá da minha parte. As meninas do caixa fazem um atendimento excelente. Os meninos lá do açougue vai lá, faz os cortes tudo direitinho e tal. Se os meninos que ajudam na limpeza não fizer a parte deles, será que vai funcionar? Funciona. vai. Não, lá o mercado atendimento é bom, lá no açougue mas é sujo. É desorganizado, entende? Então, sim, se não tiver a sinergia dos departamentos para o negócio andar, não vai. E isso aí não é só no supermercado, né? É em qualquer negócio. Sempre vai ter um que, se você deixar de lado, ele vai estragar todo o outro, entende? Todos os outros juntos. Sim. Porque, vamos supor, na hora que a pessoa chega na sua empresa, ele vai olhar a sua empresa como um todo. Ele não vai falar assim, ah, não, lá é bonzinho o atendimento, mas o produto não é legal. Entende? Ele vai olhar a sua empresa por um todo. Não gosto de lá dessa empresa por causa disso, disso e disso. Entende? Ah, mas isso aqui é bom. É, mas eles já deixaram de atender ali, eu prefiro comprar ali no outro. O serviço do outro, entende? Então eu vejo muito dessa forma. Que, principalmente no ramo do supermercado, né? Eu vejo, assim, um ramo muito competitivo. Então, assim, tem coisas que se você não pegar naqueles pontos para se destacar, você fica para trás. Um exemplo, né? Arroz cristal. Todo mercado que você for, você vai encontrar arroz cristal. Então, se você vende arroz cristal, o outro vende arroz cristal, a CNI vende arroz cristal, o cliente vai chegar e falar, eu quero comprar arroz cristal, onde que eu vou? Todo lugar tem. Todo lugar tem. Então, o que você oferece de diferente para aquele cliente deixar de ir lá na CNI na sua loja? Entende? Uhum. Às vezes é um estacionamento, é um atendimento diferente, entendeu? Aí ele vai ligando, não, vamos lá porque o pão de lá é bom, a carne de lá é legal, entende? O atendimento lá. Então, o arroz às vezes você não ganha nada, entende? Mas naquele serviço onde você fideliza o cliente, é o que vai fazer a diferença da sua loja. Interessante essa analogia, porque você não vende só produto, você vende um serviço também. É mais um serviço do que um produto, entende? Por que que eu falo dessa forma? Principalmente no supermercado, tirando açougue, padaria e hortifruti, o resto desses produtos você vai achar em qualquer mercado é tudo igual. Por quê? Porque a gente revende, né? Então aqueles produtos que a gente manipula, né? Vamos supor a questão do hortifruti. Vocês já chegaram aí no Ceasa? Nunca fui. Também não. No Ceasa é assim. Só passo lá na porta que eu vejo que tem um monte de caminhão. Parece que é uma tumulto. feira grandona. Uhum. Então vamos supor, tomate. Você chega lá no supermercado, tem um tomate. Mas lá no Ceasa, aquele mesmo tomate lá, ele tem 3 classificações diferentes. Tem um tomate de primeiro, de segundo e de terceiro. O que significa isso? Um tomate maior, sem risco, ele é o de primeira. Um tomate médio, lisinho, sem risco, sem nada, é o de segundo. E o miudinho, mais pequenininho, que tá com um ranhozinho, o de terceiro. Mas na hora que você vai chegar lá na loja, você sabe o que é isso? Tomate primeiro, segundo, terceiro? Não. Então, na hora que eu vou comprar o produto, eu tenho que ver qual que é o público que eu quero atender. Eu estou procurando um público que quer um produto mais em conta ou eles querem um produto que é melhor, entende? Aí vai ser de acordo com essa análise que você vai fazendo, que você vai montando o seu hortifruti. Às vezes o meu concorrente, eles vendem as mesmas coisas, porém com qualidade diferente, entende? E mais barato. E mais barato, mas aí que tá. Ele tem o público dele. Ele tem o público dele, entende? Então você tem que saber o quê? Onde que eu quero chegar? Qual que é o meu público? O que eu quero fazer, entende? E dentro do supermercado tem muito isso. E padaria também acho que faz muita diferença. Ter opção ali do que o pessoal gosta mais. Tem pão de queijo. Que hora que sai um pãozinho quentinho. Tem gente que sabe até o horário que sai os pão. Pra ir lá buscar Vai lá quente buscar. pra lanchar. Aham, isso é verdade. E aí, vamos supor, o mix que você tem na padaria, lá tem muita pouca coisa. Então, sim, preferi ali na outra que tem mais variedade. Então, a pessoa chega, às vezes ela vai comprar um pão, mas ela gosta de ver a vitrine cheia. Ela gosta de ter opção, entende? Sim. Então, quando você não dá opção, você fica com a loja fraca, entende? O seu negócio, ele é fraco. Por quê? Não sei, porque eu chego lá no concorrente, tem isso, tem aquilo. Aí lá só tem aquilo lá. Entende? Mesmo Igual que- chega lá, ele ia comprar um arroz cristal. Aí na minha loja do concorrente tem um arroz cristal.
Aí ele fala, não, vou lá no concorrente, porque lá ele tem arroz cristal, tem tio Jorge, tem um monte. E lá no outro, só tem o cristal. Ah, mas não é o que você queria? É, mas lá tem mais opção. Entende? Então, assim, eu coloco o supermercado em meio como se fosse um shopping. Entende? Então, o cliente, ele vai lá, ele vai passear dentro da sua loja e o que ele achar que é interessante, que ele vê, que chamar a atenção dele, é o que ele vai consumir. Entende? Então, quando o cliente, você leva o cliente na sua loja, que ele se sente bem naquele ambiente, ele consome mais. Entendeu? E ele se sentindo bem consumindo, se for seu produto for bom de qualidade, ele indica. E quando ele faz a indicação, essa roda só vai aumentando. Posso falar? Pode. Assim, porque você vai falando realmente, assim, eu tô lembrando do meu padrão de consumo e eu gosto de ter opção mesmo para poder comprar. Mas eu imagino que fazer a gestão para não ter muita perda nesse mix deve ser um desafio, porque você tem que ter um volume alto de variedade, mas ao mesmo tempo você tá trabalhando com itens perecíveis. Então, como que é fazer essa gestão ali para você encontrar esse meio termo para ter sempre muitas opções para o cliente e não ter muitas perdas? Nesse quesito aí, a gente tem que ir analisando o seguinte: você tem que definir um mix que você quer trabalhar, né? E aí, sobre aquele mix lá, você vai fazendo as análises do que tá saindo e o que não tá. Então, vamos supor, você trabalha lá com, sei lá, 5 marcas de farinha diferentes, né? Aparecer uma cesta, você fala, tá, para mim incluir essa cesta no meu mix, Tem que tirar um. é vantagem? Primeiro ponto, é vantagem? Não sei. Hum, Então vamos analisar como é que essa farinha tá aí no mercado. Não, tem muita procura dela? Seus clientes vão te perguntar, porque o cara que gosta de você, ele vai chegar, ô, você não tem a farinha tal. Aquela farinha lá, eu gostei dela, moça, é boa. Põe aqui. Então o cliente ele já vai te dar um norte do que ele tá querendo para você colocar lá na loja para ele não precisar ir no concorrente comprar. Esse é o primeiro ponto. Então vamos lá. Então já tem a demanda dela, né? Então beleza. Então eu vou lá no meu mix e olha, ó, hoje eu não tenho espaço para ter essa cesta farinha, até porque às vezes não é viável. Então eu vou tirar uma. Então qual que eu vou tirar? A que tiver menos venda. Entende? E aí essa gestão de mix você vai fazendo aí. Se você já tiver um mix definido, fica mais fácil de você ter um estoque. Porque o supermercado ele é cíclico. Então vamos supor, você vai vender mais ou menos a mesma quantidade de itens, porque é sempre os mesmos clientes, muda pouca coisa. Uns param de vir, entram novos, mas assim, vamos supor, você vende 30 pacotes de arroz no mês. Não tem como no outro você vender 60, entendeu? Vamos supor, você vai vender 35, 25, vai ficar sempre naquele meio ali. Então você vai fazer um estoque para atender aquela quantidade, entende? uhum. No meu caso lá, eu sempre uso o quê? Um pouco a mais. Porque antes você pegar pelo excesso, porque pela falta, né? Sim. Se um cliente chegar lá na sua loja, ele vai lá comprar 5 itens. Coincidiu que esses 5 itens que ele foi comprar, ele não achou na sua loja, fala, não, lá não tem nada. Tudo que eu fui comprar lá não tinha, entende? Uhum. Então a gente sempre olhar nessa questão. Isso é, em questão de mercearia. Agora, questão de açougue, hortifruti e padaria, aí muda um pouco. Por quê? Você tem que trabalhar com estoque mais enxuto, porque nesse quesito aqui, você não está vendendo um produto, né? Aí você já está vendendo um serviço. Então você tem que ter um produto com uma qualidade diferente. Entende? Porque às vezes o cara deixa de ir no concorrente porque ele gosta de comer aquele seu pão que sai quentinho naquele horário. Entende? Então, para você chegar a ter esses requisitos lá naquele horário que o cliente quer, do jeito que ele quer, tem todo um processo. E aí, nesse processo, você não pode falhar. Entende? Que falhou, você perde a credibilidade. E aí, vamos supor, né? Que eu sempre coloco pros meninos lá. Você chega lá na banca, você vai repor. Se eu falo para meus funcionários. Você vê um produto estragado. Aí você fala, ah, não, vou virar ele aqui. E se fosse você comprando esse produto, chegasse lá na sua casa, você pegasse esse produto, na hora que você virasse, ele tava estragado. Você ia gostar? Não. Então a gente não faz com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente, entende? Então se você tá vendo que esse produto aqui tá impróprio, você tira. Não precisa de eu vir aqui e falar pra você, ó, tira o produto. Você já pode tirar. Por quê? Porque você não vai colocar pros outros aquilo que você não quer pra você. Entende? Então se a gente fazer dessa forma, pode ter certeza que o nosso cliente ele vai vir aqui e falar, não, eu gosto de ir lá porque lá eles vendem o que eles estão vendendo, eu sei que tem qualidade, que é um produto bom. Entende? Então, às vezes, o cliente aceita pagar um pouco mais caro, mas ter a garantia da qualidade, do que ele ir num lugar mais barato, chegar lá, o produto tá ruim e ele voltar em você. Entendeu? Que é uma coisa que acontece com frequência. Muito, muito mesmo. Porque às vezes é aquela economia que não é vantajosa, porque você compra e não vai consumir. Então, É o realmente barato que sai caro. é muito melhor você investir um pouco mais e comprar algo que você realmente vai consumir. Além dessa, sim, eu vejo que querendo ou não tem algumas coisas que você faz da gestão mesmo do negócio. Você tá olhando com um feeling de negócio, mas tem muita questão de uma característica sua como gestor do negócio também.
características você acha que o dono de qualquer empresa tem que ter para ter essa visão? Tipo, não vou vender um trem que não, se nem eu compraria, porque tem gente que faz isso e acaba que perde os clientes e não sabe por que perdeu. Mas eu vejo que tem muitos valores que são seus ali. O que você acha que o empresário de hoje tem que ter de característica, de comportamento, de visão, que independente do negócio, se ele aplicar, o negócio dá certo? Cara, eu vejo muito criatividade. Porque vamos supor, 99% dos casos, você vai estar vendendo um produto ou um serviço, não vai? Uhum. E as próprias pessoas que estão comprando ou que estão querendo comprar seu produto, eles vão te dar sugestão para você melhorar, entende? Então, assim, você não precisa reinventar as coisas, entendeu? O seu cliente, ele tá te falando, ou, coloca isso aqui, ou, faz isso aqui, entendeu? Porque a partir do momento que ele vê que você fez aquela modificação ali, que era uma coisa que ele já estava querendo, na vida, às vezes, de um outro cliente, aquilo lá nem fez muita diferença. Mas naquele cliente que te pediu, você virou a chave para ele. Lá naquele mercado lá, eu sempre quis um negócio e esse colocou. Então, na hora que ele fala, esse negócio aqui é bom, aí tá com uma visita na casa dele. Ah, esse aqui é gostoso, onde você comprou? Lá no mercado ali perto de casa tem. Pode ir lá que é garantido. Entende? Ele enche a boca para falar bem de você. E como a gente trabalha com vendas, então o que eu puder proporcionar para os meus clientes de melhoria, eu vou fazer. Por quê? Porque eu tô ali para atender eles, né? Então o meu negócio gira em torno deles. Entende? Eu não preciso ir buscar coisa de longe. Eu tenho que procurar as necessidades dos meus clientes ali pertinho. Porque eles vão me ajudar a fazer meu marketing para os externos. Entende? Então, assim, ó, vou te dar um exemplo dessa questão de regional lá, né? Igual eu tô falando pra vocês, meu pai tem 20 anos, né, praticamente, já de supermercado. Então, meu pai, quando meu pai casou, meu pai fechou a rua da casa dele lá e os clientes dele eram os convidados, cara. Você entende? Então, assim, os clientes mais antigos que tem lá na nossa região, todo mundo lembra disso, entende? O aniversário da loja do ano passado mesmo, eu fiz churrasco lá pra todo mundo. Entende? Por quê? Porque, na minha visão, é uma forma de eu agradecer todos aqueles clientes meus que compraram de mim, que me ajudaram a melhorar, entende? Que eu vejo assim, se você está prestando um serviço, entregando um produto, atendendo os feedbacks dos seus clientes, dificilmente seu negócio vai dar errado. Entende? Verdade. Porque se você abre um negócio tentando, né? Olhando para atender um público, se você faz de acordo com aquele público está exigindo, por que eles vão deixar de consumir seu produto? Até ele se sente escutado, porque tem empresário que eu acredito que você dando um feedback pra eles não ouvem, porque ele fala, cara, eu sou bom demais e ele tá enchendo meu saco. Eu, tipo assim, a gente vê, principalmente em shopping, você vai em alguns lugares, você tenta, não, eu tô precisando disso aqui e tal. Tem hora que os caras não dão nem muita atenção, sabe? Então, eu vejo que essa questão de escutar o cliente, de ouvir, é um diferencial. Por quê? Se pegar uma grande rede atacadista aí e for dar um feedback, os caras nem escutam. Primeiro, os caras não querem nem saber. Os caras estão cumprindo tabela de horário ali e não querem nem saber. E isso acaba que você vai perdendo a clientela, sabe? Que o cara não vai voltar ali depois e falar, cara, o cara nem me ouve, não me escuta. Aí vai lá e compra de você. Você tá aberto? Não, cara, tem isso aqui e tal, me dá a opção. Cara, ele vai aonde? Ele vai onde que ele é bem atendido. No final das contas, ele não vai ficar Exatamente. quebra-cabeça. Então, ó, vamos supor aqui, né? Você já pensou se uma empresa grande, uma rede, pega esse tipo de atendimento, de postura, né? E aplica lá, será que os pequenos iam ter chance? Nunca, velho. Você entende? Por quê? Porque eles estão ouvindo a comunidade onde eles estão instalados ali e, vamos supor, o poder de compra de uma rede é muito maior do que um supermercado de bairro. Entende? Então eles conseguiriam facilmente derrubar qualquer supermercado pequeno. E por que que o supermercado pequeno hoje ainda prevalece? Porque eles atendem a essas necessidades dos clientes. Entende? Então o cliente vai lá, vamos supor, igual eu falei. Ah, eu vou lá porque o açougueiro corta o bife do jeito que eu gosto. Entende? E às vezes você chega numa loja maior e não tem um açougueiro lá. Inclusive, agora eu não lembro se foi no começo desse ano, acho que foi no começo desse ano. Os atacadão agora tá voltando a colocar açougue mesmo. Então eles têm um açougueiro lá pra você chegar e comprar a carne do jeito que você quer lá. Pegar os cortes que Os você quer. cortes na hora do jeitinho que você quer. E antigamente eles não tinham. Então é pra você ver que é um negócio que dá resultado. Entende? Estão se adaptando, né? Estão se adaptando. Então, vamos supor, quanto mais eles ir descendo, que é abrindo mais o leque de opção para os clientes, mais fica arrochado para os mercadinhos de bairro. Entende? Porque, vamos supor, como o Atacadão é um exemplo, né? Ele não tinha esse tipo de produto lá, então, tecnicamente, o mercadinho podia vender um produto com um valor um pouco mais alto, que ele não tinha, tecnicamente, uma concorrência. Agora, contra um Atacadão, vamos supor, eu comprar uma vaca, lógico que o preço que o Atacadão paga nem se compara ao preço que eu pago. Entende? Se eles acharem que o preço do mercado não tá legal, eles vão lá e montam a cadeia deles lá para abastecer a loja deles, véio, se for viável, entende? Que eles vão ter benefícios para isso.
E aí? Aí como é que eu do bairro lá vou competir com esses caras, entende? Aí no ponto fraco que eu vejo dessas lojas de rede, é isso. Porque no meu caso lá, eu tô lá dentro do meu negócio, então eu tento o quê? Sempre ensinar a minha equipe lá que a gente tem que agradar o cliente daquele jeito, certo? Do jeito que fica bom pra ele trazer mais cliente pra gente. E em rede, não. Normalmente os caras, é igual você falou, os caras tá lá pra cumprir horário, bater a meta, entendeu? Não interessa como, nós tem que bater a meta de venda. Vê aí o que que nós tem aí pra queimar aí, vamos queimar. Bater na meta, o mês que vem nós vê o que que faz. O que importa é chegar no Bater a resultado. meta. Exatamente. E assim, eu imagino que hoje, porque a gente já conversou aqui com várias pessoas e o maior desafio de todo empresário hoje é ter uma equipe boa e ter pessoas para trabalhar ali no seu negócio, para ajudar o seu negócio a crescer. E eu imagino que pelos horários, igual a gente estava conversando, pelo tipo de trabalho, deve ser muito difícil manter uma equipe engajada no supermercado. Ou você tem alguma ferramenta, alguma técnica? Não, Como ainda não chegou essa clarividência pra mim, ainda não. Lá é porque é igual eu disse, né? Igual vocês já estão acostumados aí, ver com o pessoal aí, a questão de funcionário hoje em dia é muito complicada. Muito difícil. Os horários não batem, entende? Às vezes até a questão do funcionário não se encaixar com atendimento ao público. Então, vamos supor, às vezes o cara prefere trabalhar num outro serviço onde ele não tem que ter aquele contato com o cliente direto ali, ganhando menos do que ter o contato. Entende? Porque, vamos supor, lá, os meus funcionários, todos eles têm contato com o cliente. Então, o repositor tá repondo lá, o cliente chegou, tá com uma dúvida, vai tirar com quem? O Com o repositor. repositor, entendeu? O açougueiro vai atender o cliente, as minhas do caixa vai. O entregador pega a compra e vai entregar na casa do cliente, entende? Se brincar, toma até um cafezinho com o cliente. Não, toma, lá a gente tem uma garrafa de café que fica lá na frente. Tem que ter café pros clientes aí. Tem cliente mesmo lá que vai lá todo dia tomar um cafezinho. Já é de lei. Isso é Entende? importante, pra eles faz sentido ir lá e Demais. se E pra gente relacionar, né? também, por quê? Porque a gente tem um relacionamento com Sim. aquele cliente. Então, vamos supor, o dia que o cliente não vai, a gente já vai. Aconteceu alguma coisa? Até liga pro cara, moço, que Não, é porque é normal, vamos supor, o cara sai do serviço, ou ele tá indo pro serviço, passa lá, conversa com as meninas, conversa comigo, e aí, como é que tá? Igual tem um senhorzinho mesmo lá da escola, que depois que ele termina de fazer a rota, todo dia ele vai lá. Aí ele compra lá, nós conversa, ele vai buscar os meninos na roça, não, esses meninos dá trabalho, e hoje um atrasou, entendeu? Porque a gente participa tanto do dia a dia das pessoas lá, né, que como é pequenininho, que aí o cara já vira aquele íntimo, próximo. Entende? Que a realidade dele é próxima da gente. Sim. É diferente vamos supor, quando você tem uma loja mais no centro, que ali a pessoa trabalha ali, mas quando ela vai pra casa dela é outra. E não, lá não, a gente mora tudo próximo, entendeu? Então, vamos supor, às vezes acabou a energia. Provavelmente acabou a energia no supermercado, acabou na casa dele também, porque a gente mora ali, entendeu? Ixi, rapaz, você viu ontem? Que hora que voltou a energia? Não vi não. Entende? Então, essas coisas aí vai criando aquela proximidade, entende? Então, o cliente, ele se identifica com você. E ele se identificando com você, isso aí é bom para a loja e para o cliente. Porque às vezes você tá com um problema e você tem um cliente que é o cara para resolver seu problema. Entende? E nessa conversa você vai falar, pô, precisei no eletricista esses dias e eu nem sabia que você era. Não, moço, o dia que você precisar tá aqui, ó. Tamo aqui. Entendeu? E aí você vai criando esse relacionamento. E fortalecendo a comunidade, né? Sim. Que E- você... Exatamente. E onde que eu aprendi isso? Na faculdade. Porque, igual, eu nunca fui bom em tudo. Então eu falei, cara, eu sei fazer isso. O que você sabe fazer? Ah, não, eu sou bom com números. Ah, eu sou bom com teoria. Então, beleza. Eu sou bom com prática. O que vocês quiserem fazer com prática, coloca pra mim. E o que eu tiver pra fazer com números ou com teoria, eu vou jogar pra vocês. Beleza? Beleza, formou a aliança. Dali pra frente, deu tudo certo. Por quê? Porque aí a gente pegou os pontos fortes de cada um e foi trabalhando em cima, entende? E no supermercado é da mesma forma. Às vezes você tem um funcionário que ele se destaca mais em questão de organização, de reposição, ele, às vezes, para um líder, é mais difícil para ele tomar a frente. Por quê? Porque ele não é muito comunicativo. Mas em questão de ir lá e executar o trabalho, ele é excelente. Então, vamos supor, ele sozinho ele não vai. Mas se você for com ele, fala, beleza. Ensina a teoria pros meninos, né? Eu vou falar pra eles, ó, presta atenção como ele faz, do jeito que ele faz. Dúvidas vocês tiram com ele. E qualquer coisa que vocês precisar, que vocês não entenderem, vocês vêm comigo, que eu explico pra vocês. Entende? E aí a gente vai fazendo. Igual, na época que eu assumi lá, o mercado eu tinha 1 ano. Tinha um funcionário lá que, quando eu fui pra lá, a gente brigava direto. E aí eu fui, na última discussão que a gente teve, eu discuti mais ele e tal, e expliquei pra ele, ó, te entendo, você tá aqui, quem contratou você não fui eu, então sim, eu respeito. Só que assim, você tem outro lugar pra você ir? Não. E nem eu tenho outro funcionário pra colocar no lugar.
Então, você não acha mais fácil a gente se entender, você me falar o que você precisa, eu vou te falar o que eu quero, e nós dois toca assim. Você não precisa ser meu melhor amigo, eu não preciso ser seu melhor amigo, mas se a gente se entender, vai ficar bom pra mim e pra você. Hoje ele é meu líder na reposição, entende? Então, assim, eu tento pegar as dificuldades que o cara tem, a gente trabalhar pra gente trabalhar em harmonia pro trem andar, que é o que importa, né? Que vamos supor, o que que adianta o cara ser meu brother, meu chegado, mas não fazer o serviço? Você entende? Entendi. E onde surgiu esse. Beleza, você falou que aprendeu na faculdade, na pós-graduação, mas onde surgiu essa curiosidade do Guilherme em buscar conhecimento, em buscar se aperfeiçoar? Porque, assim, se a gente for parar para olhar na realidade hoje, são poucas pessoas que têm essa vontade de, cara, primeiro eu entendo que eu tenho que buscar um conhecimento, porque eu não sou, como você falou, ninguém sabe tudo, então eu não sei de tudo, eu tenho que buscar conhecimento. De onde surgiu isso em você? Quando eu comecei a tomar um pouco de gestão com meu pai, por quê? Eu coloquei o seguinte, a partir do momento que ele começou a passar um pouco das necessidades que ele tinha, eu falei, cara, amanhã, se ele passar pra mim a gestão, amanhã, como é que eu vou fazer? E aí? Hoje eu tô vendo que ele tá sobrecarregado, aí ele vai passar pra mim e eu vou ficar sobrecarregado, né? E aí? E quando é que a gente vai ficar junto? Vamos aproveitar junto, porque ou vai estar um sobrecarregado e o outro vai estar o outro, certo? Então aí entra naquele ponto que eu te falei. Eu não aceito fazer as mesmas coisas que o senhor faz. A gente tem que dividir. Então tá, já que o senhor não concorda comigo, eu vou estudar para criar meios para nós dois não ficar sobrecarregado. Por mais que eu não concorde, mas eu vou atrás, entende? Então o meu objetivo sempre foi esse. O que que eu busco? Busco melhorias de trabalho dentro do nosso ambiente, tanto para mim, para minha família, quanto para meus funcionários, para ficar bom para a gente trabalhar, né? E não ficar sobrecarregado. Por quê? Eu penso assim, se você tem um colaborador que você não sobrecarrega ele, e ele sabe ali do que ele tem que fazer, como fazer, e faz aquilo com maestria, você vai ter esse cara por muito tempo. Então, vamos supor, um dia que você pedir esse cara, tem como você ficar até mais tarde hoje? Pelo seu jeito de trabalhar, ele já percebe, ó, a loja hoje tá cheia, tá dando muita ruptura. Eu, como repositor, acho que se eu ficasse hoje, ia achar bom, né? Ia ficar bom pro patrão aí, porque ia ajudar, não ia faltar produto, fica bom. O cara tem essa percepção. Aí ele fica esperando o quê? Vou deixar ele conversar, que às vezes ele não quer, né? Uhum. Ou dá? Não, beleza. Eu já imaginei mesmo que você ia querer e tal, entendeu? E aí vamos supor, ó, aquele cara me salvou aquele dia. Mas na frente eu vou tentar gratificar ele de alguma forma, ou que seja com uma meia folga, uma folga, um bônus, entende? Então sempre procurando fazer essa junção. Que eu penso assim, ninguém vai dar o sangue 100% igual o dono, entende? Então assim, a gente criando formas de premiar aqueles que fazem, você incentiva aqueles que não estão fazendo ou ele sai fora, porque os outros que estão fazendo não vão aceitar aquele cara preguiçoso lá dentro. Entende? Ou ele se adequa, ou ele Pois sai tá. fora. Então eu sempre trabalhei pensando dessa forma. Criar meios de quê? De eu ter o controle desses funcionários que estão fazendo, os que não estão fazendo eu não preciso. Os que estão fazendo vão fazer o controle dele para mim. Entende? Então, por mérito. Você sempre trabalhando no mérito para aqueles que estão fazendo, os outros acabam que vão saindo. E aí, na região, você vai tomando aquela forma de empresa justa. Então, vamos supor, quando vem um funcionário pedir serviço lá para mim, pode ter certeza, ele já conversou com algum dos meus funcionários para ver como é que é lá, entende? Que eu imagino, né? Todo mercado que você vai, você foi em 10 supermercados novos, tem uma placa lá de que tá contratando. Então, vamos supor, opção para esse cara trabalhar não tá faltando, Tem entende? muito. Então, quando ele escolhe, que ele vai lá e fala assim, ô, você tá precisando? Se você quiser, eu venho amanhã. Alguma coisa fez. Ele ir lá e falar isso pra você, entendeu? Senão ele fala, eu vi que você tá precisando, mas como é que é? Como é que é a carga horária? Como é que é o salário? Entende? E eu não vejo dessa forma lá. Os caras chegam lá e já tem uma noção mais ou menos. Não, pra mim eu já gostei aqui do jeito que os meninos, o fulano ali me conhece e tal. Se você tiver interesse, eu venho. Entende? Então, assim, essas coisas que eu vou aprendendo, que eu vou aplicando, quando chega nesse ponto, igual eu falei, dos clientes elogiar e de eu ver pessoas querendo fazer parte da equipe, falo, não, então quer dizer que o meu Tá trabalho acertando. tá dando certo, entende? Que eu sozinho eu não dou conta. Então, se eu não tentar agregar pessoas no time para me ajudar, não vai. Eu não vou conseguir nem arrumar na minha empresa e ainda mais como é que eu vou ajudar meu pai na dele. Entende? Então, sim, o meu primeiro objetivo sempre foi esse, desde quando eu fui lá para a loja, assumi lá. Eu tenho que organizar a gestão dessa loja aqui, para ela rodar bonitinho, para mim ir lá e desafogar meu pai. Aí a gente vai trabalhar da forma correta, que aí a empresa vai crescer, de verdade. Por quê? Porque aí a gente vai ter gestão e ele vai estar por dentro.
Então, vai rodar sem precisar de você estar ali no dia a dia. quando ele tiver por dentro da gestão, aí sim. Por quê? Porque aí ele vai deixar as coisas acontecer porque ele tá acompanhando. Então, hoje meu pai, ele é muito de fazer as coisas, entendeu? Ele não é de delegar. E por ele tá fazendo, muitas vezes ele fica naquela rotatividade ali, quando ele acordou, fala, ixi, já acabou o dia hoje. Isso aqui ficou pra amanhã. E amanhã ele chega e garra de novo e fica, entende? Então, vamos supor, ele não teve a condição de parar para estudar e aplicar, né? Então, cabe a mim fazer esse papel, porque, querendo ou não, ele pagou para mim fazer isso, né? Foi 2 faculdades, 2 pós-graduação. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é melhorar, para todos nós, eu imagino. Sim. Entende? Uhum. Então, a minha busca é nesse sentido. Sempre foi nesse, em melhorar para todo mundo. Para isso que ele me pagou, né? Sim. Investimento. É, Investimento. por isso que eu falo, é meu patrão. É, exatamente. Você já viu aquele vídeo daquele rapaz que fala, esse aqui é meu patrão? Esse é meu patrão. No seu caso, de fato, você tem orgulho do seu patrão, né? Demais. Porque, igual eu falo para os meninos, né? Eu troco ideia muito com meus funcionários lá. Moço, por que você faz assim? Como é que você dá conta? Eu falo, cara, se você acha que é difícil para mim, você imagina meu pai, que teve que tirar um tempinho para me ensinar um pouco e fazer tudo isso ao mesmo tempo. E aí? Então, assim, hoje eu não sei metade do que ele sabe. E olha que eu tô estudado. Então, assim, a gente vive em aprendendo. Sim. Entende? Então, cada vez que a gente vai aprendendo uma coisa nova, que a gente vai aplicando e trocando ideia com outras pessoas, a gente vai melhorando. Eu sempre tive esse tipo de visão. Agora, tem uma pergunta que eu acho que vai ser uma pergunta que você vai ajudar Muita 99% da população brasileira. Você já falou que você trabalha com seu pai, como vocês lidam construindo e fazendo essa construção junto, e você aprendeu a lidar com ele, mas você comentou também que sua esposa trabalha com você. Como é que vocês separam o negócio pra gente chegar em casa e falar, não, você fez isso, eu não gostei, e eu dar uma briga ali? No começo foi bem tenso. Difícil, difícil. É, a gente, igual eu falei, a gente tem que dar oportunidades e entender em que passo que as pessoas estão. No meu caso, eu nasci dentro do supermercado praticamente. A minha esposa era da área de música. Então, assim, nada a ver com a realidade dela. Então, eu penso assim, não tinha como você exigir de uma pessoa uma coisa que ela nunca fez. Tem que Entendeu? dar o tempo pra ela construir. Você tem que dar o tempo. Então, tipo assim, ó, você tem que tentar ter o máximo de paciência possível pra você ir instruindo aquela pessoa pra ela ir melhorando e ver o resultado. Porque, no final das contas, o que vai mudar não é o que ela faz pra mim, é como ela tá com ela mesma, com aquela situação, entende? Porque, vamos supor, no supermercado não é fácil. Puxado. A mesma hora que tem a parte dos clientes bonzinhos, dos clientes de boa que troca ideia, também tem aqueles clientes que o cara tem um problema na casa dele, Vai lá pra descontar. ele vai lá pra descontar na gente, entende? Então, assim, a gente tem que saber lidar. Então, desde a época lá do meu pai, igual eu falo, ó, pra você ver o tanto que é influente a essa parte, eu sempre aprendi. Tem coisa que a gente ouve que não é pra gente. Então, você tem que ouvir e deixar passar, entende? E a minha esposa, ela é muito de ouvir e absorver. Então, isso aí mexe muito com ela, entende? Então, o que que eu fui fazendo? Eu tenho que aprender formas dela me ajudar e não ficar tão exposta a esse tipo de situação, entende? Porque se ela sair do controle, quem vai tomar? Os funcionários, entende? Então, vamos supor, uma situação que ela teve com o cliente, às vezes um funcionário pergunta um negócio e toma uma resposta. Então, ela pegou uma situação de um cliente que teve na casa dele, absorveu e jogou no funcionário. E aí esse ciclo não vai parar, esse cara ele não vai trabalhar legal, entendeu? Aí Porque vai dar uma resposta em outra pessoa, num cliente. ou ele não vai fazer o serviço da forma que deveria, ele fala, não, esse povo aqui não tá nem aí pra gente não, moço, entendeu? Olha o jeito que ela falou comigo. Então, assim, ela não teve esse feeling, entende? Então, assim, a gente teve que ir aprendendo, adaptando, lógico, teve muita discussão, teve muita briga, mas, assim, sempre tentei olhar o lado dela, entende? Então, assim, muita conversa, até da parte dela, ó, não, você tá exigindo demais, eu não dou conta. Aí eu falo, não, peraí, desculpa, vamos tentar de novo, vou com calma, vou devagar pra você ir pegando, pra você ir aprendendo, entende? Porque a tendência sua era comparar sua vivência já com todo mundo. Ah, se eu já sei, todo mundo já tem que saber Entende? também. Entendeu? É porque igual eu vim, meu pai eu brigando mais meu pai, dando pancada um no outro, né? E aí quando você chega numa outra realidade lá, aí não dá pra você. Eu e meu pai é de um jeito. Eu não posso replicar aquilo que era eu e meu pai com os outros, entende? Porque, igual eu sempre falei pra minha esposa, independente das brigas que eu tivesse mais ele sempre soube que eu tava lá pra ele e ele pra mim. Entendeu? Nós podia ter acabado de brigar. Se eu ligasse pra ele, eu tô com dificuldade aqui, ele tava lá. Entendeu? Tem um problema aí que me ajuda a resolver. Vem que ele ia lá na hora. Mesmo que ele chamasse eu de todo jeito, seu burro, seu pamano, ele tava lá. Entendeu? Ele tava lá. E às vezes, moço, e quantas vezes ele, vamos ali mais eu, que eu tô sozinho, saía lá da minha casa, pegava, descia lá pra loja. Mas são coisas que ele precisava fazer
e eu como parceiro dele, porque nós é parceiro. Então, assim, eu tive que aprender a construir isso com a minha esposa. Entendeu? Parceria Teve mesmo. muita coisa que ela falou, eu não concordo nada disso que você tá falando e nem que você tá fazendo. Eu tô fazendo por causa de você, mas eu não concordo. E ia emburrada, mas ia, entende? Então, assim, não é perfeito, não vai sair do dia pra noite, entende? É construindo todo dia. E uma coisa que você tá falando que eu acho que às vezes é o motivo de várias coisas não dar certo, é porque as pessoas têm uma dificuldade em parar pra conversar e alinhar. E uma das coisas que eu tô reparando que você fala muito é essa questão de escutar o outro, de conversar, de alinhar, de discutir a situação pra chegar no ponto que fica bom pra todo mundo. Então, isso realmente é uma qualidade que eu acho que faz diferença e faz os relacionamentos, os negócios, as coisas e a vida ficar melhor e mais leve, né? Sim. E até a questão, igual, tipo, ele já tem uma experiência de 20 anos com o pai dele. Aí, beleza, a esposa dele vai falar uma coisa e talvez já tá mais certa ali naquela situação. E você fala, cara, pô, rapaz, ela tava certa nesse ponto aqui mesmo. Deixa eu escutar, deixa eu aprender. Igual você falou, a gente sempre tá aprendendo. Então tem que estar aberto pra ouvir e falar, cara, eu vou ponderar. Aqui eu tenho mais experiência, eu posso ajudar aqui, contribuir nesse ponto. Mas alguma coisa pode vir, eu posso absorver aqui, talvez melhorar. Eu sempre com um foco de melhoria mesmo, não ficar com aquele tem. Ah, eu que sei o negócio e vai ser assim, sabe? E até em questão de time também. Às vezes, vamos supor, ela me fala uma coisa, ou eu falo alguma coisa pra ela, e ela não gostou, ou eu não gostei, e isso aí tirar satisfação com a pessoa na hora. Isso aí não pode acontecer de forma alguma. Porque, às vezes, a pessoa tá certa. E você, por estar estressado com a situação, aí você não vai tentar ajudar, entendeu? Você vai falar mil coisas justificando. Aí, então, o que que a gente normalmente faz? Teve uma situação, eu fico no meu canto calado, não falo nada. Quando eu me acalmo, aí eu falo, agora vamos conversar. Me explica de novo aquela situação lá. Que agora eu quero dialogar, entendeu? Aí a gente vai sentar e vai conversar. Por quê? Porque se você for tentar remediar na hora, ao invés de ser uma conversa, vai virar uma discussão e não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar pior. Todo mundo perde, que ninguém agrega, ninguém Não, conversa, ninguém entendeu? alinha. E aí o tempo tá passando. Então vamos supor, às vezes, marcamos de sair pra fazer alguma coisa, ou que seja nossa ou da loja e não deu certo. Né? Aí ela, não deu certo porque você atrasou em tal coisa, e aí até que eu vou, não, mas é porque enrolou nisso aqui, enrolou naquilo, não quero saber, porque já tinha marcado tem tanto tempo, entende? Então, ó, calma, beleza. Ó, aquele dia realmente não deu pra ir por conta disso. Aconteceu isso, isso, isso. Não tô falando que você tá errada, não, você tá certo. Só que naquele dia lá, se eu fosse te falar isso, a gente ia brigar, entende? Porque eu tinha que ir. E se eu falasse pra você naquela hora lá que eu fui por causa de um trabalho, você ia ficar braba. Ia piorar. Ia piorar, entende? Então tem hora que a gente tem que ficar quieto, acalmar e depois a gente conversa. Só concordo. Falando, tá certo. Você tá certo. Então depois eu vou argumentar sobre. Resumindo, a forma de dar certo é concordar e falar que a mulher tá Não, certa. aí também não, já é exagero. Mas pai. É a forma mais Você quer fácil. ver? A sua mulher pode falar o que for. Ela é doida pra brigar, mas se você chegar no final e falar assim, realmente você tá certa, acabou a briga. O técnico pra quem de relacionamento duradouro aqui. É só fazer isso, pai. Você tá certo. Pronto. Desculpa, você Ela tá... até olha e fala: o que E aconteceu? agora? Eu tô Nunca certo. cheguei nessa É, parte. a gente vai falar isso. E Ele agora? nunca assumiu, e agora? Eu queria brigar. Entendeu? Não, eu vou- Inclusive, até já vi várias vezes uns memezinhos que o pessoal chega na loja querendo trocar um produto, aí o cliente, o operador, não, toma aqui, ó, um voucher de desconto aqui pra você trocar. Aí ele, é só isso? É. Aí o cliente fica olhando. Aí a operadora, você quer brigar, né? É. Não tem como trocar, não. Você tá com o cupom? Não tô com o cupom, não. Vai dar sem cupom, não troca. Troca sim, você vai trocar. Entende? Porque tem hora que é o conflito que a pessoa quer jogar pra fora. Entende? E aí entra naquela parte que eu te falei. Absorver e ouvir. Entendeu? Porque se você absorve, um vai machucar você daqui, outro dali. Então vai indo aquilo lá, te joga pra baixo. Entende? Então a gente tem que saber filtrar. Senão você enlouquece. Imagina. Igual lá no mercado, eu tenho contato com todos os funcionários. Então são 18 funcionários, imagina. 2, 3 com problema num dia lá, e aí? Ah, hoje o fulano não veio. Ah, eu tinha marcado que eu ia fazer um negócio. Vou fazer? Não vou. Vou lá cobrir o fulano. Entendeu? Ah, quando eles me veem lá, uai, por que ele tá lá na açougue? Por que ele tá atendendo no caixa? De certa forma alguém faltou. Então ele tá ajudando lá, entende? Então ele já sabe. Precisa eu falar, que merda, o funcionário faltou hoje, logo hoje. Vai resolver? Não vai, entende? Então a gente tem que tentar olhar o lado do outro e falar, ó, beleza. Às vezes, vamos supor, o cara fez uma viagem, alguma coisa do tipo, eu falo, não, tudo bem. Eu simplesmente chegar nele e ficar irritado com ele, falar coisa ruim pra ele, não vai mudar o fato. A falta já aconteceu, entende? Então eu tenho que pensar assim, tá, o que que eu posso fazer
pra ficar bom pra mim, pra essa pessoa, pra esse tipo de situação não acontecer de novo. Porque ele perdeu o dia e fez falta aqui na loja, né? Então, vamos supor, às vezes ele já vai faltar, vamos supor. Você tá com uma viagem marcada. Seu chefe dando uma folga pra você, você vai faltar, não vai? Então, vamos supor, se você chega ali, ó, chefe, tô com uma viagem marcada aí e tal, tem alguma coisa que não pode fazer? Fala aí, vamos ver com os meninos aí. Às vezes, se você trocar sua folga com aquele outro lá, ó, no dia vai estar todo mundo aqui, você vai, eu não vou estar com a falta, você não vai ficar com a falta, ficou todo mundo feliz. Entende? Então, eu sempre tento muito fazer esse tipo de coisa pra evitar o quê? Briga. Que igual eu sempre coloco lá, eu acho que isso é até importante dentro da empresa. Eu, como gestor, eu nunca posso fazer um acordo que eu não possa estender esse acordo para os demais. Porque a partir do momento que você faz um acordo para uma pessoa só, aí você tá causando um conflito dentro da sua empresa. O outro vai te pedir, você fala, não faça agora. O outro fala, mas você fez pra Entendeu? Você fulano? fez por fulano e aí? Então, sim, você tem que ser uma pessoa justa. Por mais que você fala, nossa, esse cara ele merecia. Só que, se eu fizer pra ele, eu vou abrir precedente pros outros. Então vai chegar um momento que alguém vai jogar isso aí na minha cara e o cara vai estar certo. Que eu realmente fiz. Entende? Então eu sempre falo pra eles, ó, não me coloca nessa saia, não. Entendeu? Se de tudo aí você vê que não dá, falta, eu não vou ficar bravo com você. Entendeu? Por quê? Se você não conseguir se resolver com seus colegas, eu não posso ir lá e quebrar a regra. Por quê? Porque amanhã seu colega vai exigir do mesmo jeito e você não vai querer. Porque fala, aquele dia eu precisei e você não fez. Por que agora eu tenho que fazer pra você? Entende? Então, assim, acho que uma coisa primordial em qualquer tipo de segmento de empresa é você tentar manter a boa convivência. Igual eu sempre falei pra eles, a gente não precisa se amar aqui dentro. Mas o mínimo que a gente tem que manter é a harmonia. Porque barriga não dói não é só uma vez, não. Hoje, pode ser eu que tô precisando, amanhã pode ser você. Se você tiver sempre isso em mente, você vai ver que sua vida vai mudar. Você falou, hoje eu tô ajudando ele. Amanhã pode ser ele me ajudando. E aí? O mundo dá volta. Sim, Muitas é um voltas. ciclo. Nesse tempo de trabalho, nessa experiência que você teve, qual foi a situação mais marcante dentro do negócio ali que você vivenciou? Cara, com funcionário, teve um funcionário que eu tive que eu não sei por qual razão, mas ele era impliquento. Então, assim, eu já tive várias reclamações dele com outras pessoas dentro da loja. E eu chegava nele com as outras pessoas para tentar resolver, conversava com ele e tal. Tentava entender o lado do cara. Aí chamei ele para conversar. Falei, ó, você quer que eu te dispense? Porque assim, se você não estiver satisfeito aqui, é mais vantagem para mim e para você eu dispensar você do que nós ficar nessa situação desgastante. Porque assim, o que você me passa é que você não tá gostando de estar aqui, aí você maltrata seus colegas te maltratam em retribuindo, entendeu? Aí fica nessa, então assim, isso não é vantagem nem para mim nem para você e nem para seus colegas. Não, eu gosto daqui, eu quero continuar trabalhando aqui. Não, então beleza. Então chegou num certo ponto lá que ele agrediu uma colega verbalmente, e eu vi, e aí eu fui tirar satisfação com ele. E aí naquele negócio a gente começou a bater boca. E aí ele chegou e da forma que ele colocou, ele queria que eu batesse nele, entende? Então, assim, eu parei a discussão que eu tava com ele na hora e falei assim, não, vamos fazer o seguinte, pode ir pra sua casa. Hoje você tá suspenso. Entende? Então isso aí pra mim foi muito marcante, porque eu pensei assim, pô, eu chamo o cara pra conversar, eu tento manter um ambiente harmonioso, né? Tudo que ele sempre teve de dúvida, eu tentei solucionar com ele junto aos colegas, entendeu? Então, assim, me falei, por que esse cara tá fazendo isso, cara? Não tem sentido, né? Porque se ele quer sair, eu já tinha falado, não, eu acerto com você. Eu prefiro a gente acertar e eu dar um ponto final nessa história e o ambiente ficar legal, do que continuar nesse ambiente pesado, entende? Então essa situação eu nunca entendi. Porque assim, no mais que eu, da minha convivência lá na época, meu pai é tipo assim, o funcionário tá lá, quando ele quer sair, ele pirraça, o dono vai e manda ele embora, né? Então, quando você chega com o cara, você já tá falando, você quer que eu te mande embora? Eu te mando. E aí ele fala, não, eu quero, beleza. Então vou bater lá, mandar bater sua vida e é isso aí. Né? Muito mais bonitinho. Resolvido, né? Já é resolvido o negócio. Então, assim, nunca entendi o que passou na cabeça da pessoa pra ele fazer o que ele fez. Entende? No meu ponto, desde os 4 anos que eu tô lá, esse foi o ponto mais marcante. Nossa, eu imagino que deve ser bem desafiador. E uma outra coisa que você falou de ponto marcante, e eu gostaria de perguntar, porque a gente vê muito falando sobre roubos, né? Então, assim, supermercado e várias outras lojas, né, tem um índice alto de roubo. Como que é isso no dia a dia ali? Como que é essas situações? Porque eu imagino que deve ser muito constrangedor você ver alguém roubando ou você ter o funcionário, porque eu fico, gente do céu, como que faz, assim, nesses
nessas situações de roubo mesmo, na prática. Assim, quando é funcionário, é bem complicado. Porque, assim, como é, igual eu tô falando, quando é uma pessoa de dentro de casa, né? Então, você já é um pouco mais complicado até na hora de você fazer a dispensa. Porque é uma situação constrangedora, fica ruim pra você, pra equipe, entendeu? Porque aí fica aquele negócio daquela desconfiança, né? Tanto minha quanto deles. Porque na cabeça deles, na hora que eu pego alguém roubando lá, e falo assim, vai que ele vai desconfiar de mim também. Aí fica naquele clima pesado, entendeu? Agora, quando é um cliente, é mais tranquilo. Porque, normalmente, todo mundo que compra lá na minha loja é da região, certo? Então, assim, quando acontece algum fato lá na minha loja, eu conheço meus concorrentes. Então, tem tipo de situação que a gente é trégua. A gente briga lá, mas tem coisa que ninguém quer o mal do outro. Então, quando aparece alguém desse tipo, aí, ó, fulana fez isso aqui dentro da loja, fica veaca aí. Aí você, nossa, a mulher tá aqui todo dia. Aí, ó, mostra pros funcionários, fala, ó, tá vendo aqui? Fica de olho. Aí, marca, aí começa a olhar nas câmeras, bota a câmera nos pontos lá que ela não tem ciência ainda, e pega. Aí, na hora que pega, vai, chama ela, ó, se você puder fazer o favor de não vir aqui mais na loja, porque fica uma situação constrangedora. Igual, teve um cliente mesmo que os meninos do açougue viu ele pegando polpa e colocando no bolso. Aí me falaram. Aí beleza. Em frente ao supermercado tinha uma distribuidora. Aí eu na porta do supermercado, antes dele sair, eu conversei com ele e falei, ó, se eu devolver as polpas? Hã? Que polpas? É, as polpas que o senhor pegou lá que eu vi. Não, eu devolvi. Eu falei, senhor tem certeza? Aí, o que você tá querendo ensinar? Não, só tô te fazendo uma pergunta. Lógico que eu devolvi, não, então tudo bem. Aí ele atravessou a rua, foi beber lá na distribuidora. Aí eu voltei lá no escritório, fui lá na câmara, peguei ele guardando as polpas no bolso. Beleza. Atravessei a rua, chamei ele num canto, falei, ó, vai aqui. Precisava? Ele, ah, senhor, me desculpa. Eu falei, não, moço, pode ficar tranquilo. Só me devolve as polpas, que é feio, né? Ainda te perguntei lá, você falou que tinha devolvido. É chato, né, esse tipo de situação. Então, assim, me devolve as polpas. E aí, pra não ficar aquele negócio constrangedor, porque o senhor vem, sua esposa vem, já pensou? Aí eu ter que ficar colocando os funcionários pra perseguir o senhor dentro do supermercado, pro senhor não fazer esse tipo de coisa aqui. Só o senhor não vir, eu não preciso contar nada pra ninguém. O senhor sabe o que você fez, entendeu? Eu sei o que o senhor fez. Então, assim, se o senhor manter distância aqui da loja, não tem o porquê. Não vou ganhar nada difamando o senhor, entende? Pra quê? Resolve tanto que a gente Já resolveu conhece. tranquilo, entendeu? Então, assim, ó, eu faço esse tipo de coisa, igual eu falei pra vocês. Ó, concorrente, por mais que nós brigue, mas esse tipo de situação aqui a gente não tolera. Então, assim, ó, quando essa pessoa foi na sua loja, verifica. Porque às vezes o que ele tava fazendo comigo, ele tava fazendo com você também. Entendeu? E aí volta naquela questão. Eu não quero pra você o que eu não queria pra mim. Sim. É Entende? parceria também, apesar de ser concorrente, tem parceria. Igual eu falo, tudo tem uma linha, né? Tem coisa que não dá, mas tem coisa, vamos supor, não vai fazer mal nenhum. Eu avisar meu concorrente, ó, passou um mala aqui na porta e você fica veaca aí, entendeu? Ou ele, ó, passou um pessoal suspeito aqui e fica de olho. Entende? Sim. Não vai mudar. Eu acho que tem mais a agregar, porque aí a gente fica mais forte lá na região, Exatamente. entende? Sim. Eu sempre coloquei assim. Agora você vai ter um herdeiro. Quais são os valores? O que você quer passar para seu filho? Sabe se é filho ou filha, já? Ainda não. Descobri domingo. Então, seu filho ou sua filha, quais valores você quer passar? Porque, assim, a nova geração que tá vindo, eles não gostam de trabalhar. Se a gente vai ver que tá mais difícil, eles são mais, vamos colocar, mais frágeis em alguns aspectos, assim, que não aguenta. Se botar um pra trabalhar com seu pai lá um mês, ele perde conta. Então, Será que aguenta uma não semana? aguenta, não. Porque, tipo assim, é uma forma de trabalhar que realmente era igual antigamente mesmo. Trabalhava mesmo, a pessoa tinha que trabalhar e se esforçar mais. Aprender as coisas, né? Você quer criar seu filho, sua filha de que forma? Ai, É questão de trabalho, assim, você fala. eu penso assim, eu tenho que mostrar pra ela a forma, ou pra ele, né? A forma que eu fui criado. Então, assim, ó, seu avô me ensinou dessa forma. Às vezes não é a forma mais correta que tinha, igual eu já tive até conversas com ele. Falei, ó, eu acho que o senhor foi muito duro. Tinha jeito mais fácil de você me explicar isso aí, não precisava você tá mandando porrada desse tanto, entende? Então, assim, explicar pra eles, ó, aprendi assim, eu faço assim. Então, o que que eu quero de você? Que você pegue a experiência que seu avô tem, essa que eu tenho, e use. Pra você não precisar sofrer o tanto que a gente sofreu e criar formas melhor para você não precisar passar por essa situação, entende? Porque o que eu vejo muito hoje é isso aí. Por que que os meninos de hoje são frágeis? Porque os pais deles passaram por situações que eles não querem que os filhos passem. Só que tem situações que os filhos têm que passar. Por quê? Porque se hoje você é essa pessoa aí,
Tem alguma situação lá na sua vida, lá atrás, que você passou, que hoje você dá valor, Sim. entende? Uhum. E as crianças de hoje não tá passando por isso, pra eles tudo é fácil. Então, vamos supor, lá no meu caso, eu vejo muito isso acontecendo. Ah, o menor aprendiz ou o primeiro emprego, o cara chega, quer trabalhar, aí ele tá cagando se você vai mandar ele embora ou se ele vai ficar, entendeu? Por quê? Ele não depende daquilo lá. Ah, se não der certo aqui, eu volto pra casa, vou Meu pai. jogar, se eu precisar de dinheiro, meu pai me dá, entendeu? E o pai fica naquela, não, põe meu filho aí, tipo assim, tira ele de casa, entende? Ele não ensina a criança em casa, ó, você tem que sair pra trabalhar, porque as coisas que você quer conquistar na sua vida, quando você quiser sair com um namorado ou com uma namorada, aquele celular que você quer, quem vai comprar é você. Entende? Eu não vou te dar. Por quê? Porque dessa forma, ele estimula a pessoa a correr atrás, entende? E hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo muito os pais dando tudo pras crianças, e aí eles falam assim: pra quê? Se ele me dá tudo, não tem Pra por que que eu- eu ficar Pra que que eu vou esforçando. ficar sofrendo, Eu vou né? trabalhar pra quê? Eu vou caçar. Entende? Então eu vejo muito isso. Lógico, tem que ponderar, né? Não porque, igual eu expliquei, não porque meu pai fez eu sofrer desse tanto que o meu filho ou minha filha vai sofrer, mas ele tem que aprender, entende? Ele tem que trabalhar. Chegar lá na frente, se ele não quiser seguir o mesmo caminho que eu e meu pai seguiu, ok. Mas aí ele já sabe como é que ele tem que fazer, entende? E esse destaca em qualquer lugar que for, porque ele sabe o valor do valor, né? trabalho, o Exatamente. comprometimento, o compromisso, então acaba que vai ser uma pessoa diferente ali, porque todo mundo vai falar, pô, isso aqui é dedicado, hein? Eu tenho que ensinar ele a isso, o valor que tem o trabalho dele, entendeu? E que independente de onde ele for trabalhar, ele vai saber o valor do suor dele. Sim. Entende? Que é muita coisa que eu aplico lá com os menor aprendizes, os jovens. Igual eles chegam, aí fica naquela preguiça, aquele negócio, aí eu vou conversando com eles. Porque eu penso assim, quando a gente quer construir uma base sólida, a gente sempre tem que pegar nesse princípio. Ó, vocês não precisam ser bom pra mim. Vocês têm que ser bom pra vocês. Se você é um funcionário ruim, eu mando você embora amanhã. Você vai conseguir emprego em qualquer outro mercado aqui? Analisa aí. Será que vai? Porque ruim por ruim, o cara fica com o que ele tem lá. Você concorda? Agora, se for bom, Agora, os se caras você até for um cara desculpa. bom, na hora que você falar assim, ó, eu quero sair, vai ter 10 falando, ó, se você sair, eu quero ser aqui na minha equipe. Sim, que até faz proposta antes de sair. Faz proposta Faz antes de sair, proposta. você entendeu? Então eu sempre falei pra eles, ó, onde vocês querem chegar? Qual que é o direcionamento que vocês querem na vida de vocês? Entende? Porque quando vocês terminar o terceiro ano, o contrato vence. Aí a opção de ficar ou não é de vocês. Entendeu? Pra mim, é mais viável eu ficar com vocês, claro, se vocês quiserem, né? Porque eu já fiquei 2 anos praticamente treinando. Então, pra mim, é mais viável ficar com você. Só que aí é que tá. Será que vale a pena? Aí vai depender de você, da sua dedicação. Então, assim, ó, você tem 2 anos pra você experimentar, pra você tirar dúvida, pra você fazer o que você quiser. E aprender. Quando seu contrato encerrar, ok, aí você vai escolher. Se você for um cara bom, você vai ter 5 propostas na mesa aí pra você aceitar. Se você for um cara ruim, você vai dar sorte se eu quiser ficar com você. Até um ensinamento que eu tive de um professor de contabilidade, que chamava Brasilino. Quando a turma tava conversando demais na aula dele, né? Aí ele falava assim, bem alto. Eu acho engraçado que contabilidade é um segmento fantástico. Porque tem salário pra todo mundo. Tem aquele cara que vai ganhar bem e tem aquele cara que vai ganhar salário mínimo. Aí vai depender do cara, da dedicação dele. Então aqui na sala eu conheço várias pessoas aqui, só de olhar eu sei quem é que vai ganhar salário mínimo e quem não. Então desesperava. Quando ele terminava, a conversa já tinha acabado. Entende? Porque, tipo assim, eu coloco no posicionamento dele. Ele tá falando mentira? Não. Tá provocando alguém? Então a pessoa, na hora que ele tá falando, ela já se identifica. Então aquela pessoa que tá ali atrapalhando o bem, o convívio da classe, ele já sabe, aí, esse cara do salário mínimo aí provavelmente vai ser eu. Porque todo mundo vai desempenhar, vai seguir e eu vou ficar. Entende? E dentro da nossa empresa lá, é assim que eu tento passar a visão pros meninos. Entende? Até porque eu falo pra eles, ó, amanhã ou depois, a empresa tá crescendo, ou o gestor seu sai, e aí? Será que eu vou ter que contratar um de fora? Já parou pra pensar? Aí vai depender de vocês. Que é mais fácil você subir um cara que já conhece o serviço, ele Entendeu? domina. E igual eu falo, o cara quando ele é bom, se ele ficar lá na loja e ele não tiver espaço pra ele crescer, na hora que ele abrir o bico, ele sobe de cargo no concorrente aí. Entendeu? E é o que eu falo pra eles. Cara, eu não acho ruim de vocês sair. O que eu acho ruim é de você sair daqui e fazer a mesma coisa lá no concorrente. Isso aí me mata de raiva. Quem te treinou? Não, eu falo assim, cara, porque você saiu daqui pra você ir fazer a mesma coisa lá, não o faz cara- sentido. E aí. o cara fala assim, mas esse cara aqui é ruim de serviço demais, eu contratei quem treinou ele.
Você entendeu? Eu penso assim, ó, quando o cara sai de lá, mas é porque ele recebeu uma proposta melhor, e às vezes, como Foi o meu que eu time tá cresci. completo, eu falo, não, você tem que ir mesmo. Por quê? Porque o que eu conseguia no momento pra agregar na sua vida, eu fiz. Daqui pra frente, se eu for subir o C, como a minha empresa não cresceu da forma que precisa, eu tenho que dispensar alguém pra ficar com você. Entende? Então, tipo assim, como é que eu vou dispensar o seu líder, como ele tá executando um bom papel pra colocar você no lugar dele? Não tem como. Não é que você é um funcionário ruim que eu não posso te promover. O negócio é porque eu não tenho capacidade hoje pra ficar com você. Então é justo. Eu acho até bonito. Por quê? Porque na hora que você chegar lá, esse cara só contratou você porque você foi bem treinado, pai. Sim, Se você fosse ruim, ele não queria, não. exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí essa pessoa, quando ela chega lá, ele fala, cara, graças a Deus que eu aprendi lá. Porque muita dificuldade que eu vejo o pessoal tendo aqui, eu tenho facilidade. Por quê? Porque eu aprendi lá, entendeu? Lá o pessoal me ensinou legal. Então, sim, passa esse conhecimento pra frente. Eu vejo muito hoje gestor de empresa que vai saindo e monta o próprio negócio, por quê? Porque ele apanhou tanto que ele fala, cara, agora eu já tenho bagagem suficiente pra mim andar com as minhas pernas. Entende? O que é que eu falo pra eles? Amanhã ou depois, às vezes, você é meu concorrente aí. Entende? É Por quê? verdade. Porque você foi crescendo e você chegou lá. Aprendeu? Aprendeu, foi, seguiu. Por que não? É, a oportunidade é pra todo mundo aí. Igual eu falo pra ele, o sol brilha pra todo mundo, pai. Não é só pra mim, não é só pra você, entende? Então a oportunidade tá aí. Cabe você querer aproveitar essa E agarrar. oportunidade e trabalhar para isso, né? Porque não vai ser do nada assim, ah, eu tô aqui uma oportunidade para você, bonitinha, a oportunidade tá ali, trabalhando nos horários que ninguém quer, fazendo trabalho difícil, se esforçando. Então as oportunidades estão nesses lugares que são difíceis, né? De você querer que às vezes as pessoas acham que a oportunidade ela vem numa carinha bonita, escrita oportunidade na testa. Pelo contrário, né? As oportunidades estão nos momentos mais desafiadores. É, a oportunidade, eu costumo falar que ela vem disfarçada de dedicação, né? Porque um cara que é dedicado às oportunidades parece que tem um imã, ela persegue ele, entende? Então, vamos supor, se você tem um colaborador que ele é dedicado, que ele atende bem, moço, ele não precisa falar nada. Os concorrentes vai lá dentro, atrás dele, ô, dá uma preferência pra nós aí, se você quiser sair, ó. Nós, quanto você ganha? Eu cubro, eu faço isso, eu faço aquilo, entendeu? Por quê? Porque ele vê que o cara é bom, ele quer aquele cara no time dele, entende? Então eu sempre coloquei isso pros meninos lá, cara, se vocês for bom, eu não importo em pagar um pouco mais pra vocês, não. Por quê? Porque eu tenho certeza da qualidade do serviço de vocês, entendeu? O que não pode é você ser mais ruim do que o concorrente e querer ganhar a mesma coisa ou mais. Aí não, hein? Entende? É, fica desproporcional, né, Não, velho? aí eu tenho que convidar você a ser promovido pro mercado de trabalho, porque não dá, ué, não dá. E igual eu falo, sempre conversei muito com a minha mãe nessa questão. Quando a gente tem um colaborador que ele é ruim e você fica insistindo, você tá tirando a oportunidade de um bom entrar, Exatamente. entende? Porque aquele colaborador que ele é ruim, uma hora ou outra você vai ter um desentendimento, você vai mandar ele embora, entende? Então, assim, quando você vê que já tá dando trabalho, procura resolver logo com ele, entendeu? Pra colocar, pra substituir antes que esse problema fique maior. Porque um colaborador insatisfeito, ele bagunça a equipe todinha, Contamina o ambiente, né? contamina o ambiente, entende? Então, assim, já tenta resolver logo. Pra quê? Pra que lá não virar uma bola de neve. Porque aí, às vezes você perder um funcionário, você vai perder dois, três, entende? Por causa daquela sementinha lá. É verdade. E você só consegue perceber isso se você estiver atento e observando a equipe, conversando com as pessoas, olhando. Então, assim, mais uma vez reforça essa parte do quanto é importante olhar para as pessoas, né? E Como um todo. conversar, E e conversar. entender. Guilherme, essa questão de liderança, aplicar ela num supermercado é complicado, porque assim, a maioria das vezes a gente vê assim, que a maioria das empresas, hoje já virou moda, fala liderança e tal. Eu vejo que vocês praticam muito essa questão ali dentro do departamento, de cada departamento, conversar com as pessoas, delegar, explicar, construir, desenvolver as pessoas. É, isso é um diferencial seu dos concorrentes, né? O pessoal vê que ele está sendo preparado para ser uma pessoa e um profissional diferente. Cara, eu imagino que sim. Mas é porque, assim, isso é uma qualidade que da minha criação, né? Entende? Então, assim, vou te dar um exemplo lá desse supermercado. No supermercado do meu pai não tinha padaria. Nesse já tinha. Eu não sei nada, não sabia nada de padaria. Aí eu falei, tá, e agora? Como é que eu vou saber se tá certo ou se tá errado? Eu não sei. Então eu aprendi o básico, e aí eu fui pegando pessoas e fui colocando lá dentro, e a pessoa, ah, mas eu não sei fazer nada. Eu falei assim, não tem problema, eu também não sei, nós vamos aprender junto. Tá no mesmo Entendeu? barco. Você pode ficar tranquilo. Quando você errar, você me fala o que que você errou. Por quê? Porque a gente já sabe o que que você errou. Então aquilo lá não pode acontecer de novo. Entendeu? A gente pode errar 1000 vezes de forma diferente. Da mesma jeito, nada a ver, não pode.
hipótese alguma. E aí a gente foi melhorando. Então, ó, já entrou uma menina lá que era zeladora de idoso e saiu de lá da minha padaria como padeira, entendeu? E em questão de 1 ano. Então, sim, Uhum. pra mim, que lá foi uma conquista muito grande. Por quê? Porque ela melhorou minha padaria, vamos jogar aí, uns 80%. Por quê? Porque ela tinha vontade de aprender, entendeu? E o que ela queria aprender, eu falava, vai lá e faz. Se você errar, nós tenta de novo, entendeu? Uhum. Então, você dá a possibilidade da pessoa crescer, entende? Você dando essa possibilidade, a pessoa vai ficar satisfeita. Então, ela pega o gás. Ela quer aprender para melhorar, tanto para ela quanto para você, entende? Porque quando você dá essa oportunidade do funcionário melhorar, amanhã, aquele cara ali, ele pode ir trabalhar em outro lugar, ou não, ele pode ficar ali e agregar mais no seu time, entende? É igual eu falo, sair pro concorrente pra ser melhor, eu aceito. Pra fazer a mesma coisa, não. Entendeu? Ela foi pra São Paulo, ela era de lá, veio pra cá, depois ela não se adaptou aqui e voltou pra lá. Com 3 meses que ela tava lá, ela saiu do atendimento do balcão e caiu pra dentro. Então, vamos supor, sem o cara conhecer ela já tinha o molejo de dentro de uma padaria e conseguiu subir de cargo lá dentro. Então, assim, isso aí pra mim contou demais. Que eu falo, ó, valeu o esforço, valeu as tentativas que eu tive com ela, entende? Sim, Então, se agregou pra ela, pra mim, tá de boa. fechou. Nossa, muito legal isso, porque você vai transformando a vida das pessoas, Sim, né? E você vai aprendendo com isso, entende? Então, vamos supor, olha que legal. As pessoas do convívio dela lá da loja que sabe do crescimento dela, fala, ó, amanhã pode ser comigo da mesma forma, por que não? Entende? Porque igual eu Uhum. falo, eu prefiro que todo mundo vai crescendo lá dentro, a gente vai se desenvolvendo, eu vou aprendendo com eles vão aprendendo comigo e a gente vai fazendo o negócio andar, Uhum. do que eu ficar trabalhando com gente que não quer nada. Que eu penso assim, o bom trabalhador, o bom funcionário, ou ele vai embora, entendeu? Ou ele vai ficar ali com você até o tanto que a sua empresa permitir ele crescer. Aí vai depender do estilo de vida dele, o que ele quer, o propósito de vida que ele quer. Porque tem gente que gosta de trabalhar para os outros, ser funcionário. Então é o perfil da pessoa é aquele. Às vezes, se você pôr ele na frente de um negócio, ele não dá conta, porque aquela pressão ali ele não consegue, entendeu? Desempenhar as atividades que ele desempenha e ter aquela pressão em cima dele, aquela responsabilidade. Então, tem funcionário para ser funcionário e tem gente que fala: não, isso aqui para mim eu quero, é uma coisa nova, eu quero tentar, eu quero fazer e eu vou lá e faço. Entendeu? Mesmo que ele tentou o negócio dele, não deu certo e depois ele volta. Mas ele teve lá, ele foi lá, ele sabe o que que você passa. Entende? Então o cara, quando ele vai lá, que ele tenta, às vezes não dá certo, ele volta com outra percepção. Então, às vezes, ele vai com a cabeça e volta com outra totalmente diferente. Que, na maioria das vezes, ah, não, a vida do patrão é boa demais, é fácil. Isso aí, entendeu? E aí, quando o cara tá Uhum. no meio do barco, aí ele vê, tem os desafios. não é assim da forma que eu pensava, Não tem, entende? não tem só, Não é só só as coisas. bônus, não é só alegria, entende? E aí ele vai pegando. Uhum. Igual, vamos supor aí, quando o cara sai de funcionário, que ele passa a ser dono, ele não tem férias, ele não tem horário, ele não tem folga, entendeu? Porque o negócio dele gira em torno dele, entendeu? Então vamos supor, até quando o cara vai se desligar da empresa dele, vamos supor, tirar 1 semana de férias, para ele tirar aquela semana ali, ele teve que fazer todo um planejamento antes, para naquela semana lá, qualquer coisa que acontecer, ele tem uma pessoa responsável para resolver. As compras que ele tiver de fazer naquela semana ali já foram feitas, ou ele deixou alguém responsável, entendeu? Então ele tem uma pessoa, ou várias, né? Para resolver cada detalhezinho para quando ele estiver ausente. Então, para uma empresa chegar num ponto do dono ficar ausente e ter essas pessoas para resolver, ela tem que estar num nível de maturidade muito grande, entendeu? Tanto o dono entre os funcionários quanto em estrutura, né? Sim, Para não sobrecarregar o pessoal que fica também. exatamente. Ô, Guilherme, você trouxe bastante assuntos aqui relevantes, principalmente nessa questão de lidar mesmo no dia a dia. E a gente está caminhando para o encerramento desse episódio, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem estivesse nos assistindo aqui. O que você deixaria como dica para quem quer montar uma empresa, que tem vontade de montar um supermercado? Cara, a mensagem que eu deixo é a seguinte: igual eu disse, né? Você tem que ser esforçado e dedicado. Porque, assim, as oportunidades aparecem para essas pessoas, independente se é supermercado ou qualquer ramo que seja, sabe? Qualquer negócio. Qualquer negócio. Então, se você tiver dedicação e for com garra em cima, você vai, você passa. Eu até costumo falar, né? Entre uma pessoa formada e uma pessoa que tem a vontade de fazer, se as duas tiverem a mesma oportunidade, é bem possível que a pessoa que faça, se ela tiver a oportunidade de demonstrar o trabalho dela, ela vai, e a pessoa que tem o papel para executar aquilo fique.
entende? Que hoje em dia eu vejo muito isso, em questão de gestão. Sim. A pessoa que só tem o título lá, tantos MBA em gestão, tanto um monte de coisa, mas nunca geriu mesmo, nunca caiu pra dentro pra fazer a coisa Exatamente. acontecer. Então, vamos supor, se ele for numa entrevista e chegar um Zé, meu pai lá. Ah, meu pai não tem currículo. Mas meu pai fala assim, não, vamos fazer o seguinte. Me dá aí 3 dias. Me coloca lá e deixa eu fazer. Aí você analisa meu trabalho. Se você vê que é vantagem, a gente fica. Se não, entende? Porque às vezes o que meu pai tem de bagagem, o cara não tem lá no currículo dele. Entendeu? Aham. Que é igual eu falei no começo, né? Hoje, eu não tenho a metade do conhecimento e da bagagem que meu pai tem. Mas eu tô trabalhando pra isso. Construindo. Construindo. Já, obrigado aí pela vinda aqui e pelo todo o conhecimento que foi passado aqui, a expertise do negócio. E a gente vai deixar seu contato aqui pro pessoal, quem tiver dúvida, quiser trocar uma ideia com Pra quem você. for de Senador Canedo, Exatamente. conhecer o mercado. Exatamente. Tamo lá, supermercado bom demais. Senador Canedo, supermercado Alvorada, que é a loja do meu pai. Então, assim, tem os Instagram, do Bom Demais tem Instagram, o Alvorada não. Vamos fazer o Instagram pra ele também, pra nós divulgar ele. Tem Vamos- que. Daqui a sim, pouco. vai dar Daqui a certo. pouco. Tá certo. Daqui a pouco. Você vai convencer. Vou convencer, vou chegar lá. Isso aí, Vai dar obrigado certo. aí. E até Obrigada, vocês pela pessoal. Até o oportunidade. próximo episódio.